Novamente, depois de um feriado maravilhoso, como tivemos aí há pouco, né? O Luana tem muitos feriados mesmo, mas é muito bom. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, divergente, polêmico também, que é a gestão de conflitos. E acredite, existem muitos conflitos nas empresas. E dependendo do tamanho da empresa ou do grau de dificuldade, tem um gestor específico, um profissional específico para essa área. Mas por que gestão de conflitos? Porque nós, seres humanos, somos cada um diferente um dos outros, nós tivemos uma educação diferente, culturas diferentes. Então, reunir essas pessoas no mesmo ambiente nem sempre é tarefa fácil. Há divergências por vários motivos. Uma nova direção, uma nova gestão, um novo software, divergências de pensamentos, né? Então, ter uma pessoa que consiga conciliar tudo isso é muito importante para o bom desenvolvimento das atividades e logo para a empresa também. E a gente vai ver isso agora, tá bom? Olha só que a gestão de conflitos é uma área ligada à gestão empresarial, que responsabiliza pela conciliação entre duas partes ou mais. Nem sempre são duas pessoas, às vezes é um grupo, né? Com partes com interesses opostos, a fim de alcançar uma solução vantajosa para todos os envolvidos. Então, não é separar só a briga, mas é levar ao mesmo entendimento, né? Entender o que está acontecendo e aí obter uma solução através de diálogo, é lógico. Ou ainda, uma outra descrição. A gestão de conflitos é o conjunto de ações utilizadas, deixa eu tirar aqui, isso, utilizadas para lidar com divergências de opiniões dentro de um grupo de pessoas. Ok? É importante destacar que o gerenciamento requer conhecimento específico de gestão de pessoas. Tem que ser um profissional da área que realmente entenda do que está dessa gestão de conflitos e consiga realmente, de fato, lidar com a situação, né? Então, tem que ter técnica, metodologia e mediação de conflitos. Tem que ser uma pessoa completamente preparada para isso. Não é apenas pegar uma pessoa de um setor e colocar ali para tentar mediar, sendo que ele não tem uma autonomia para isso, não tem uma liderança para fazer isso, não vai adiantar nada, vai só piorar a situação. Dependendo do tipo de negócio e porte da companhia, faz sentido contratar um profissional para responsabilizar por essas demandas, ou até criar um departamento voltado para a solução de divergências inerentes. Ainda que não exista um setor dedicado a essa questão, sempre haverá ideias conflitantes dentro das empresas pedindo a atenção de colaboradores e recursos humanos, liderança, entre outros, para liderar os confrontos. Contudo, o mais apropriado é que todos os colaboradores recebam suporte, treinamento, cultivar relacionamento interpessoal e saudáveis, incluindo formas de se expressar, para que não agrida os colegas. Quando a empresa faz alguma reunião, uma confraternização, gente, é justamente para isso, para ligar as partes, para ter uma boa convivência. Não é interessante para a empresa ter divergências. Divergências leva tempo, né? Leva conflitos e conflitos fazem com que o serviço não seja 100%, simplesmente isso. A gestão de conflitos é fundamental para a convivência harmônica e a administração dos ativos mais valiosos da empresa, os colaboradores. Os ativos mais preciosos são os colaboradores, são as pessoas que estão ali. Então, proporcionar um clima organizacional tranquilo, bom, evitar esses conflitos, conseguir mediar esses conflitos é interessante para a empresa. Afinal, onde há negócios, há pessoas. Onde há pessoas, há emoções. E onde há emoções, há conflitos. Ó. Porém, os conflitos pessoais representam uma parte significativa dos embates dentro das organizações, evidenciando a importância de que sejam geridos pela sabedoria. Gente, nós que trabalhamos em lugares onde tem várias pessoas, sempre vamos ter alguma divergência. E saber lidar com isso é muito importante, principalmente para você. Eu falo pessoalmente, é muito ruim você estar em conflito com pessoas. Veja bem, tem uma história aqui, que isso é real, não vou contar nomes, porque o importante é a história. Então, trabalhava-se, essa pessoa trabalhava numa fábrica de móveis, fabricava móveis para essas lojas grandes, esses varejos grandes, essas redes, tá? E tinha uma chefe que agiu com muita falta de ética e querendo prejudicar uma do setor dela, no caso subordinada a ela,
coisa muito pessoal, porque ela não tinha como ser avalista dessa chefe para alugar uma casa, olha só. Então não tinha como. A chefe quis se vingar e tirava a produção dela. Então todo mês ela estava recebendo menos. E ela foi conversar com a chefe, não sei qual que é o problema, então ela foi a outra parte reclamar. Acho que foi até com assistente social. A assistente social não deu moral para ela. E ela começou a ficar doente de tanto trabalhar mais para vir um salário mais. E ela tinha os filhos para cuidar. O que aconteceu? Simplesmente teve um momento que ela ficou tão doente que ela teve que se internar. Então, logo o Ministério Público veio, sabendo da situação. Quando foi ver, descobriu-se que era chefe. E qual que foi o problema? Foi falado, foi conversado. E a assistente social não conseguiu, por má fé, mau profissionalismo, não conseguiu ajudar aquela pessoa. E aí, ambas, chefe e assistente, foram mandadas embora. Era um conflito que poderia ter sido evitado. Por isso que é importante um profissional que realmente saiba lidar com cada situação. Quando não existe investimento na gestão de ideias conflitantes, o ambiente pode se tornar tóxico. A pior coisa que tem é trabalhar no ambiente tóxico, gente. Facilitando a ocorrência de práticas como ofensas, fofocas, bullying. E realmente, gente, existe. Não é porque você está numa instituição de ensino, numa empresa, numa multinacional, gente, pessoas são pessoas e às vezes fazem coisas que a gente nem imagina, não tem grau de instrução. Infelizmente, nós temos algumas situações tóxicas mesmo, tá? Qual que é o papel do líder na gestão de conflito? Ele deve tomar frente pela implantação de uma dinâmica de gerenciamento das divergências, impedindo que ela se torne de proporções grandes. Lembra da história que eu contei? Pois é, o Ministério Público entrou e logo veio várias. é, Saiu o nome aqui da cabeça agora e não vou apagar, mas vieram o Ministério do Trabalho e tantos outros para fiscalizar. Aproveitando que teve esse problema, veio outras coisas para fiscalizar. E acredito que encontraram coisas que não deveriam. Não que a empresa anda, era errada, não, pelo contrário, mas sempre, né, se sair um pouco do padrão, é notificado. Então, coisas que poderiam ser evitadas, aconteceu dessa forma. Sempre que perceber embates em potencial, cabe ao gestor antecipar as medidas de controle, avaliação, colaboração para ter um desfecho que seja um benefício para todo mundo. Caso contrário, terá que lidar com confrontos mais profundos, levados para o lado pessoal e, por isso, mais complexo de se resolver. Então, é a responsabilidade do líder agir como um mediador eficiente, que não tome partido e forneça o auxílio necessário. Essa é o papel do líder. Nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar sobre liderança, certo? Então, tem algumas possíveis conflitos nas organizações, mudanças, recursos limitados, onde a pessoa não tem material suficiente para trabalhar, isso também pode acontecer de desgaste, né? Choque entre metas e objetivos, às vezes é uma meta muito difícil de se alcançar, né? Ambiguidade de papel, que fazem vários papéis ao mesmo tempo, interdependência das atividades, cultura empresarial predatória. E acredite, tem ambientes tóxicos da empresa. Muitas empresas, não são todas, mas tem algumas que já entram com um ambiente bem complicado. Então a gente também, isso não é só da empresa, mas isso parte de cada um de nós também, né? Eu sei que é difícil lidar com pessoas, às vezes com colegas de trabalho, mas quando você consegue de fato lidar com uma situação com mais tranquilidade, muito melhor. Tem uma história que o Cortella fala e que tem um colega de trabalho, né? Em que se Cortella lançasse um livro, ele lançava um outro tipo também de artigo, enfim. Cortella lançava um, ele lançava outro. E sempre um estava nessa briga, né? Nesse tipo de briga aqui. E aí o que acontece? Aí agora, quando o colega dele deixou de publicar, Cortella sentiu falta, porque na verdade o interessante para ele era tentar ser o melhor, né? Um melhor do que o outro, para ver o que o outro lançava. Esse conflito é gostoso, esse tipo de coisa assim é muito bom realmente, né? Então, gente, só para mostrar para vocês que a gestão de conflito, ela pode ser sim tranquila, tá? Mas que também depende de nós. E num ambiente complicado, um pouco complexo, se torna interessante vocês, que se for o gestor da área, amenizar para que ambas as partes se tornem bacana, ok?